Este é um momento histórico na vida do país. Tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Intervalo, por favor. Intervalo. 1989. 29 anos sem votar direto para presidente. Hiperinflação. Sarney impopular. O Brasil estava desesperado por um salvador. E aí aparecem 22 candidatos prometendo salvar o país. Mas essa eleição não foi decidida apenas nas urnas. Ela também foi influenciada por disputas narrativas nos bastidores da televisão. E hoje eu te convido a analisar junto comigo como essa narrativa foi construída em uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Vamos lá? Oi, eu sou a Sônia Procópio e a primeira coisa que chama a atenção em 1989 foi 22 candidatos. 22, um recorde absoluto. E por que tanta gente? Porque o Brasil estava num momento único. A primeira eleição direta pós-ditadura, hiperinflação corroendo os salários e José Sarney, que assumiu depois da morte de Tancredo, naquele momento era o político mais odiado do país. Nesse vácuo de poder, todo mundo viu uma brecha e todo mundo tinha um discurso de renovação. Entre esses 22 candidatos, só alguns tinham chance real. E é aqui que a narrativa começa a ficar interessante, porque cada um desses candidatos representava um tipo de personagem político. Vamos aos que mais importavam. Fernando Collor de Mello. Collor era governador de Alagoas e ainda não era um nome consolidado nacionalmente. Mas sua imagem como caçador de marajás já começava a ganhar projeção na televisão. Ele se apresentou como um outsider, ou um cara de fora, que ia caçar marajás e acabar de vez com a corrupção. Ele era moderno, jovem e atlético. E aqui entra uma coisa que a série O Caçador de Marajás mostra muito bem. Collor aprendeu com o pai, Arnold de Mello, a usar a mídia como arma política. Ele montou uma campanha cinematográfica, literalmente. Helicóptero, jet ski, discursos em estádios. Era produto de marketing e ele era um verdadeiro ator, atuando muito bem. Luiz Inácio Lula da Silva, o líder sindical que representava a esquerda e a classe trabalhadora brasileira. Lula tinha base social forte, mas era visto com medo pela elite e pela mídia conservadora. Ele era semi-analfabeto, mas também tinha a capacidade de dialogar com grandes empresários durante as greves do ABC Paulista. Leonel Brizola, o herdeiro de Getúlio Vargas e João Goulart. Liderava as pesquisas no começo, mas cometeu um erro estratégico. Passou a campanha atacando a Rede Globo, e a Globo não perdoou. Ulisses Guimarães, o senhor diretas já, presidente da Constituinte, era um homem querido por muitos e muito bem articulado. E teve um candidato que quase explodiu tudo, Silvio Santos. Sim, o apresentador de TV. Ele entrou de última hora, em outubro. Em algumas pesquisas, ele chegou a liderar as intenções de voto. Collor entrou em pânico, mas aí o TSE impugnou a candidatura dele. Ele era concessionário de TV e tinha irregularidades no partido. Com Silvio Santos fora, Collor voltou à liderança. Agora, o que Collor fez para vencer no primeiro turno? Na minha leitura, ele entendeu desde cedo que a política tinha virado um espetáculo televisivo e ele produziu um bom personagem. A série O Caçador de Marajás traz depoimentos de gente que trabalhou com ele na campanha. E fica claro, Collor usava pesquisas de opinião para testar cada fala, cada imagem, cada promessa. Através de pesquisas do jovem Vox Populi, ele descobriu que o brasileiro queria um presidente jovem, enérgico, anti-Sarney e que acabasse com a corrupção de vez. E ele construiu esse personagem. Caçador de Marajás não era só um slogan, era uma narrativa. O herói que ia limpar o país. No primeiro turno, nós tivemos 6 debates, 4 na Rede Bandeirantes, 1 na Manchete e um outro no SBT. Lula compareceu em todos os debates. Collor se recusou a participar de todos os debates do primeiro turno. E por quê? Porque ele estava liderando as pesquisas. Por que ele iria se expor? Ele sabia que, às vezes, não estar no palco era muito mais estratégico do que estar sempre nele. E deu certo. Em 15 de novembro, o resultado. Collor venceu com 28,5%.
Lula ficou em segundo, com 16,1%, e Brizola em terceiro, com 15,5%. Perdeu por apenas 450 mil votos. E se você está gostando dessa análise e quer entender um pouco mais a fundo como foi o governo Collor, como ele ascendeu e como ele caiu, eu te convido a baixar o material que eu preparei e está gratuitamente disponível aqui nesse link, tá? No link aqui na descrição. Collor desvendado. E agora vamos para o segundo turno, onde a coisa realmente ficou suja. Segundo turno, Collor versus Lula. E aqui a eleição virou outra coisa. Virou uma guerra de classes, a elite contra o povo, o medo do comunismo contra o medo do neoliberalismo. Lula conseguiu apoio de alguns candidatos e de partidos importantes. Conseguiu apoio de Brizola e de Mário Covas. Collor aglutinou empresários, classe média conservadora e, o que foi ainda mais fundamental, Collor conseguiu apoio da grande mídia. E aí, faltando 5 dias para a eleição, aconteceu um dos episódios mais baixos da história eleitoral brasileira, o caso Miriam Cordeiro. Miriam era ex-namorada de Lula, a mãe de uma filha dele, Lurian. Segundo relatos jornalísticos da época, a campanha de Collor teria oferecido 200 mil cruzados para que ela gravasse um depoimento acusando Lula de ter oferecido dinheiro para ela abortar. Lula ficou arrasado. Ele conseguiu o direito de resposta e gravou um comercial em que apareceu com Lurian ao lado, visivelmente emocionado, dizendo que a filha não era fruto de ódio, mas de amor. Mas o estrago já estava feito. E tem mais. No sábado, dia 16 de dezembro, véspera da eleição, saiu a notícia que o empresário Abílio Diniz tinha sido sequestrado há 5 dias e que material de campanha petista tinha sido encontrado com pessoas ligadas ao sequestro. Na tarde de domingo, no dia da eleição, dia 17, Diniz foi solto e os sequestradores eram ligados ao movimento de esquerda revolucionária do Chile. Eles foram presos. Posteriormente, as investigações não comprovaram o envolvimento institucional do PT no sequestro, mas o impacto eleitoral já havia ocorrido. E o golpe final não veio da campanha de Collor, veio da Rede Globo. Naquela última semana, antes do dia da eleição, os institutos de pesquisa Ibope e Datafolha davam um empate técnico entre Lula e Collor. Dia 14 de dezembro de 1989, 3 dias antes da eleição, último debate entre Collor e Lula, transmitido pela Band no pool nacional de emissoras. Quem assistiu o debate ao vivo teve a impressão de que foi equilibrado, com uma leve vantagem para Collor. Mas o Brasil não viu o debate ao vivo. O Brasil viu a edição do Jornal Nacional no dia seguinte. E aqui entra o livro Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que investigou os bastidores da Globo durante esse período. E o que aconteceu? Na tarde do dia 15, no jornal Hoje, o Jornal do Meio-Dia, exibiu um resumo equilibrado de como tinha sido o debate. Collor e Lula com tempos iguais e com trechos representativos. Roberto Marinho, dono da Globo, assistiu e não gostou. Segundo o jornalista Mário Sérgio Conte, Roberto Marinho teria ordenado que a edição fosse refeita. Ele ligou para Alberico Souza Cruz, diretor de jornalismo, e disse: Collor ganhou o debate. A edição do Hoje foi favorável ao Lula. Faça a matéria correta. Faça a matéria correta. Alberico refez a edição para o Jornal Nacional. E essa nova versão foi completamente desequilibrada. Collor ganhou 1 minuto e 12 segundos a mais de tempo. Foram selecionados os melhores momentos de Collor, enfático, seguro, agressivo. E os piores momentos de Lula, gaguejando, errando palavras e parecendo inseguro. 60 milhões de pessoas assistiram a essa edição, 3 dias antes da eleição. E tem ainda outro ponto. Antes do debate, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, vice-presidente da Globo, disse, tempos depois, que deu uma consultoria para a campanha de Collor. Ele instruiu Collor a passar glicerina no rosto para parecer que estava suado, a levar pastas vazias para intimidar Lula e não pronunciar o nome dele, chamando apenas de o outro candidato. Ele mais uma vez demonstra. Collor depois rebateu, dizendo que não recebeu nenhum tipo de ajuda ou consultoria de Boni. A Globo não só editou o debate a favor de Collor, ela produziu a performance dele. 17 de dezembro de 1989, Collor venceu com 53% dos votos. Lula teve 47%.
E aí fica a reflexão. A Globo decidiu a eleição? Na minha leitura, não dá para cravar que Lula teria vencido sem essa manipulação na edição do debate. Collor tinha uma campanha forte, tinha dinheiro, apoio empresarial e ele soube ocupar o vácuo de poder. Mas também fica claro que a Globo favoreceu um candidato. E isso não foi jornalismo, foi publicidade. O próprio Mário Sérgio Conte, que escreveu Notícias do Planalto, reconhece: a emissora cruzou a linha entre informar e influenciar. Arnaldo Nogueira, chefe de jornalismo da Rede Globo naquela ocasião, deu um depoimento no documentário Muito Além do Cidadão Kane e disse: a Rede Globo fez uma edição burra do compacto e a edição final foi ao ar à revelia dele. Quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar à minha revelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, o Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte, a exibição do compacto, eu disse a ele: Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria que ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra. E o que é interessante perceber aqui é o padrão narrativo, a construção do herói salvador, o uso da mídia como arma política e a manipulação da informação na reta final da eleição. E é importante destacar que isso não é exclusividade de 1989. Esse padrão se repete em eleições, em golpes, em momentos que são importantes para a história nacional. E é por isso que a gente aqui analisa a história. Não é para julgar quem era o mocinho ou o vilão, mas para a gente aprender a reconhecer quando essas estruturas narrativas estão sendo usadas de novo. Se você gostou deste vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta aqui nos comentários, você acha que a mídia ainda tem esse poder de influenciar as eleições ou as redes sociais mudaram esse jogo? E o link para o material Collor Desvendado está aqui na descrição desse vídeo. E nós nos vemos no próximo episódio da saga Collor de Mello. Até lá!